Bom dia a todos, nesse domingo gostoso aqui. Amém. No nosso EBD, um dia que o sol está brilhando bastante lá fora. Então eu fui convocado para trazer essa palavra hoje para nós. Nosso pastor está no retiro, junto com alguns irmãos. Então que essa palavra possa vir aos nossos corações e fazer a diferença como a palavra de Jesus faz, né? Amém. Essa pregação aqui, eu vi essa pregação, então ela é baseada em uma pregação de um outro pastor muito querido também, no YouTube. Então eu me toquei muito com essas palavras e acabei compilando e trazendo algumas coisas para nós, tá? Porque essa palavra aqui, ela serve para quem já é de Cristo, para quem não conhece Cristo, e eu diria que ela é mais ainda para quem já tem Jesus Cristo no coração, os cuidados que nós temos que ter. Então o título é Seja Sincero, né? Seja sincero perante a Deus, porque se você não for sincero perante a Deus, não vai adiantar muita coisa, porque Ele sabe de tudo que a gente faz, mas Ele te dá belas lições. Ele te dá belas lições se a gente não for sincero perante a Ele, porque a gente não consegue enganar a Deus, né? A gente não consegue enganar a Deus. Então eu queria que a gente lesse 2 Coríntios, capítulo 3, de 12 a 18. Eu queria que vocês lessem aí, pode ser na nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, bem alto e bem claro, para quem está em casa também possa ouvir também, nós estamos gravando, e depois a gente vai compartilhar com os irmãos. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, de 12 a 18. Alto e claro, por favor. E aí, pastor? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até no dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Amém. Então nessa passagem que Paulo deixa claro para nós, ele chama a atenção de um servo de Deus, um dos grandes homens da Bíblia, né, que usa de um artifício do véu. A gente acha que os homens de Deus às vezes não usam máscaras, tá? Então essa palavra aqui traz pra gente cuidados que a gente deve ter na nossa vida, mesmo sendo servos de Deus, né? Então Paulo deixa claro aí que nós não sejamos iguais a Moisés. Como que é essa história de Moisés aí? Moisés, ao receber a lei, ao ter o contato com Deus face a face, a Bíblia fala que Moisés falava face a face com Deus, tinha essa intimidade com Deus. Quando ele desceu para falar com o povo de Israel, o rosto dele brilhava, porque ali, né, a Shekinah de Deus estava nele ali e o rosto dele brilhava. E naquele início as pessoas se assustaram com aquilo e ele usou o artifício de colocar um véu. Legal, que as pessoas se assustavam com a presença de Deus. Eles até pediram para que Moisés fosse, né, o porta-voz, porque eles não queriam ouvir Deus falar diretamente com eles. Olha que honra que o povo deixou de lado. O povo falou: a gente não suporta ouvir Deus falando assim. Ouça o que Deus está falando, Moisés, e passe para nós. Então Moisés, com esse contato com Deus, ele fica brilhando. Mas o que acontece? A gente precisa se recarregar sempre das coisas de Deus. Todos os dias a gente precisa se alimentar das coisas de Deus. E ao passar do tempo, esse brilho do rosto de Moisés foi se apagando. A Bíblia fala isso, foi se apagando. Foi
ficando normal o rosto dele. Mas ele não tirou o véu. Ele não tirou o véu. Ele continuava com o véu por um período para que as pessoas achassem que ele ainda estava com aquele poder que a presença direta com Deus tinha dado para ele. Então ele usou uma máscara aí por um período, mesmo sendo o homem que foi e que é, porque a gente acredita que ele está com Deus, acreditamos, e ele é ainda uma referência para nós. Isso que é importante entender. Nós não estamos falando mal de Moisés, estamos falando que o ser humano, né, com a essência caída de Adão, pode às vezes fazer mesmo estando em contato com Deus. Então Paulo fala assim, que nós não sejamos como este nosso irmão, que mesmo tendo contato com Deus, depois usou de artifícios para mostrar para os outros que tinha algo que não estava mais com ele, que era aquele rosto brilhando, a Shekinah de Deus evidente, explodindo. Então ele coloca muito claro isso aí. Então todo o nosso desenvolver aqui dessa palavra hoje é isso, coisas que fazemos que é para mostrar para os outros, ou coisas que nós deixamos de fazer, ou coisas que nós apontamos que os outros estão fazendo, né? Para a gente achar que a gente é melhor do que o outro. Então essa palavra é baseada nisso. Como a gente pode ser enganado, ou como a gente pode querer enganar os outros, fazendo coisas que nós não somos. Então Moisés, nessa parte aí, ele cometeu uma falha. Aí nós vamos também lembrar também como a gente pode ser enganado aos olhos humanos. Então a gente tem que lembrar, que é muito bacana essa passagem também, de Samuel, quando ele foi ungir Davi, quando ele foi na casa do pai de Davi, quando ele chegou lá, quem ele encontrou primeiramente? Encontrou o filho mais velho de Jessé, que era o pai de Davi. Então encontrou aquele cara bonitão, né? E Samuel já se encontrou com o filho mais velho, primogênito, e encontrou um cara forte, alto, bonito. Samuel falou: aí está o ungido do Senhor, é este cara aí, capa de revista. Diz que o filho de Jessé, o mais velho, era um destaque. Destaque, é. O pastor Hernandes fala que ele era capa de revista. O pastor Hernandes fala mesmo. Era um manequim. Então o que aquilo aconteceu? Aquela imagem, aquele véu daquele cara bonitão lá, Samuel, um profeta de Deus, falou: tá aí o ungido do Senhor. Mas o que Deus falou para ele? Falou, ops, né? Dá a entender assim: ô Samuca, Deus falando com Samuel, pega leve, você está vendo só a aparência, está vendo só a máscara, eu não vejo como vocês veem. Esse daí está longe de ser o meu escolhido, e eu vejo o coração, eu pego lá no fundo, vocês veem só a aparência, não é esse. E a Bíblia conta, né, que aí foi passando os filhos, e aquele que ninguém dava nada, estava lá cuidando das ovelhinhas, que era Davi, não é verdade? Ele estava trabalhando, os outros estavam tudo em casa. Os outros estavam em casa, estavam ali, ó, tudo na filinha, vai ser eu ungido, né? Ó, duas coisas a gente aprende aí, ó. Que Deus não olha para a aparência e procura sempre quem está de mãos ocupadas. Exatamente. Não procura quem está vago. Quem estava no sofá. Não, quem está de mão ocupada. Se você quer dar um cargo para alguém na rede, procura alguém que está de mão ocupada. Não procura os ociosos, não. Exatamente. As coisas de Deus a gente usa para tudo, né, pastor? Uma outra coisa, para escolher, quando eu estava fazendo seminário, um pastor, ele ministrou que eu nunca vou esquecer. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, há igreja que escolhe os seus líderes pela cor dos olhos, tá? Se ele tem uma boa aparência, se ele tem, quantos diplomas ele tem, se fala 2 ou 3 ou 4 línguas, tá? É por aí que se escolhe um líder, hoje. Isso mesmo, a gente tem que ter muita atenção, né? E a palavra de Deus, né, todos os ensinamentos que tem na Bíblia, a gente usa para a vida toda, né? Eu que sou da indústria, isso é muito claro. Toda a minha vida, mais de 30 anos só na indústria, vamos fazer 30 anos que eu estou só na indústria, é muito claro isso.
Quando você vai dar um trabalho para alguém, você não vai procurar aquele cara que é o mais lentão lá, que é o cara que está mais tranquilo. Você vai dar mais trabalho para um outro cara, porque ele te entrega no prazo, mesmo tendo um monte de coisa. Então isso é verdade, Deus nunca procurou aqueles caras que estavam de boa, porque esses caras não fazem com amor. Ele vai naquele cara que está com bastante coisa, por que ele está com bastante coisa? Porque ele entrega. Isso também é hoje, você pode ver nas indústrias, numa loja, em qualquer lugar. Aquele vendedor que tá ali vendendo rapidinho, atende o cliente, atende outro, logo ele vira gerente, logo ele é promovido. Eles dão mais trabalho para ele, porque o gerente tem que cuidar do funcionário e ainda fazer o trabalho dele. E Deus sempre nos ensina assim. Então, como nossos corações são enganosos, a gente também não pode esquecer, está em João 12, 3-9, a história de Judas, que parece que ele estava querendo fazer o correto, mas olha o que fala João 12, 3-9, João 12, 3-9, leia para nós. 3-9? João 12, de 3-9, por favor. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Judas falou isso. Pode continuar. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Amém, é isso mesmo. Então a Bíblia fala assim, mais uma máscara caindo aí, do Judas, um discípulo, andava com Jesus, e a Bíblia deixa mais claro do que uma água cristalina. Ele fez isso, ou seja, ele chamou a atenção de Maria, ali, por que você fez isso? Por que você jogou esse perfume caríssimo que dava para ajudar os outros, né? Dava para ajudar os necessitados. A gente não vê muito isso no mundo hoje, né? A Bíblia é tão atual quanto o jornal que vai ser amanhã, impressionante. Aí a Bíblia deixa claro, ele fez isso não porque queria ajudar o próximo, ele fez isso porque ele era ladrão. Então, olha a máscara caindo aí. Então, a gente tem que ficar esperto com essas coisas. Muitas vezes a gente quer fazer coisas que é só para se aparecer. Tem uma historinha também que ele conta que é bem bacana. Tinha um rapaz que tinha acabado de se formar, né, advogado, fez o escritório, fez tudo bonitinho, tudo pronto ali para começar a advogar, mas ele não tinha clientes ainda. Então ele tinha preparado o escritório, estava bem bonito o escritório dele, mas não tinha clientes. Aí ele está lá esperando o primeiro cliente. E aí que vem uma primeira pessoa, vai entrar no escritório dele, aí ele preciso mostrar que eu já sou um advogado conceituado, já tenho vários clientes, né? Aí ele pegou o telefone, o cara entrando, senta aí que eu já falo com você. Aí ele vai falando de processos, falando de ganhos que já tinha, e a pessoa que adentrou ficou na cadeira esperando. Ele conversou, falando sobre valores, coisa e tal. Ah, tá bom, obrigado, vou desligar, tá bom. Ô, meu querido, adoro você, o que eu posso te ajudar? Aí esse rapaz levantou e falou, eu sou da Telefônica, eu vim ligar seu telefone, porque ainda você não tem telefone. Você tá me entendendo? Então não adianta a gente querer parecer aquilo que nós não somos. Mais cedo ou mais tarde a gente vai dar a cara na parede. Coitado. Então, é isso, é muito bacana. Eu dou risada quando eu vejo essa parábola. E não é verdade? Às vezes a gente não faz isso. A Bíblia é maravilhosa, a gente às vezes quer se aparecer, quer fazer uma coisa diferente que nós não somos, né? Mas com qual intuito? A gente tem que ter muito cuidado, porque se nós somos servos de Deus, igual eu falei, essa palavra é mais para quem já serve a Deus, a gente não está sendo honesto, não com ele, porque ele vê tudo, ele está sendo honesto com nós mesmos, só que ele deixa a gente quebrar a cara.
Mas voltemos ao texto, lá no 2 Coríntios 3,13. Eu quero ler só isso aí, ó, 2 Coríntios 3,13. Só o 2 Coríntios 3:13. Máscara do orgulho. Lê alto, tá, filho, por favor. Nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Isso, eu quero frisar esse texto, que nós não façamos como Moisés, que cobriu o rosto, né? Que é a máscara do eu sou o que eu não sou. A minha tradução fala que o brilho de Cristo estava desvanecendo. Isso, Então, estava indo, né? nos ensina que não é uma vez que eu esteve com Jesus, acabou, tem que estar sempre. Exatamente. O brilho dele é como nós somos como a lua, que não tem um reflexo próprio. A lua não tem, ela só reflete quando o sol bate nela. Nós só temos brilho quando Deus está em nós. Se não tiver... É isso mesmo, né, pastor? É como se alimentar também fisicamente, né? Então, o que eu comi ontem, fui numa churrascada, me alimentei, cheguei em casa, nem consegui. Passou um dia, o que acontece? Aquela fome foi embora, preciso me alimentar novamente. É a mesma coisa com Deus. Nós temos que estar sempre buscando. Senão seria muito fácil, né? A gente só vê uma vez, só faz uma vez. Então, por isso que a gente deixa claro como que é os exemplos da Bíblia, que a gente tem que estar sempre se alimentando. Então, Moisés tinha que estar sempre na presença de Deus, sempre. Porque quando a gente fica longe da presença de Deus, a gente acaba se enroscando. Um dos melhores exemplos, que é esse também, dessa máscara, dessas coisas, desse orgulho que eu queria frisar, é o nosso Pedrão, né? O Pedro é fantástico, né? Vocês lembram o que ele falou para Jesus? Senhor, mesmo que todos venham a te abandonar, eu não farei. Você lembra? Quantas vezes a gente chega e não bate assim, eu fazer isso aí? Então Pedro falou isso, gente. Nós não temos dúvida sobre isso. Nós não temos dúvida sobre isso. Que ele falou isso totalmente convicto que não trairia Jesus. Ele não fez isso para se gabar ali na frente dos outros. Que é isso? Aqui os outros apóstolos, esses aí esses eu não posso falar por eles não. Vou falar por mim. Eu, Senhor, eu jamais te abandonarei. Só que o que ele fez? Ele colocou o eu. E nós sabemos que nós não somos nada. A Bíblia fala que nós somos como poeira, como nuvem, Então, quando a gente se garante em nós, quando a gente coloca o nosso orgulho acima de tudo, mesmo cientes, mesmo assim, convictos, eu não vou fazer isso, a gente quebra a cara quando a gente não faz isso dentro dos propósitos de Cristo, junto a Cristo. Eu vou fazer isso se Deus me ajudar. Eu quero fazer isso, mas Deus precisa me ajudar. Esse foi um dos grandes erros de Pedro também. E ele era assim, como que se fala, colérico, né? Aquele cara que, aquele cara que dá a resposta rápida, sanguíneo, que dá a resposta rápida, que não espera os outros falar, que acredita nele, que a força está no braço dele. Esse era o Pedrão, sanguíneo, não é isso, amor? Sempre esqueço. Então ele era assim, ele era muito explosivo, mas ele estava confiando muito no eu. E Jesus, para dar uma bela lição nele e em nós, porque tudo que está escrito foi escrito para o nosso bem, para o nosso conhecimento, para nós também sabermos. Se um homem como Pedro também cometeu esse erro, é para a gente também ficar atento, que a gente pode também passar por situações complicadas quando o nosso eu fala mais alto, quando o nosso eu é mais alto. E aí Paulo sempre fala que eu sou mais forte quando eu sou e eu sou, fraco quando eu sou forte. Então isso é super importante para a gente
para a gente guardar isso no nosso coração, que nós somos fracos. E quando nós somos fracos, nos dizer que somos totalmente dependentes do Senhor, quando nós somos totalmente dependentes do Senhor, Senhor conosco, nós somos muito fortes. É isso que ele quer dizer. Então, se eu sou fraco, se eu sou humilde, eu procuro a Jesus, procuro ajuda. E se eu procuro... Porque quando a gente fala que eu posso, eu faço, o que a gente faz? A gente evita, a gente deixa de procurar Cristo, a gente deixa de jejuar, deixa de orar, deixa de ouvir as coisas, deixa de estar na presença dele, porque se eu acho que eu sou o cara, igual o Pedrão, ele falou, eu sou o cara, por que eu vou depender de Deus? Então esse é o grande risco. O eu, quando fala não dependo, eu sou o cara, eu já li a Bíblia hoje, tem essa também, eu já li a Bíblia hoje, já jejuei, já fui lá no domingo à noite, já fiz tudo, eu sou o cara. O resto da semana, de segunda a sábado, eu não preciso de Deus, olha o eu aí. E aí que a porca entorta o rabo. Que é uma passagem bem legal também sobre essa máscaras que vem caindo. Eu achei muito interessante que eu não tinha visto por esse lado. Eu queria que vocês lessem em voz alta 2 Reis 5, de 10 a 14. 2 Reis, você que está em casa depois vai ver esse vídeo também, como as pessoas estão lendo atrás da câmera, talvez seria legal depois você também ver essas passagens. 2 Reis 5, de 10 a 14. Alto e claro, por favor. É bem legal essa passagem aí que fala sobre Naamã. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado de sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Até qual? Até o 14, pode ir. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Amém, amém. A gente pode tirar várias lições desse texto, fantástico, acho fantástico, né? Vários. Então, como profeta, né, Eliseu trata o general, aquele cara era um general, era um cara que mandava e ganhou muitas guerras. A Bíblia fala que ele era muito bom no que fazia. E ele, achando que era o cara, eu sou o cara, ele foi convencido por uma serva, lá na minha terra lá tem um profeta que cura os outros. Aí ele foi lá. Só que eles estavam esperando o quê? Um atendimento VIP. E às vezes a gente não espera isso, um atendimento VIP. Naamã está esperando um atendimento VIP. Ele fala, está escrito aí, então por isso em casa você deve ver. Ele falou assim, mas como assim esse cara não vai vir falar comigo? E ele pensa que é. Ele não sabe quem eu sou, dá para entender assim. Você nunca conheceu pessoas assim? Nunca foi assim? Ele, sabe quem sou eu? Mais ou menos assim. E o profeta não dá nem bola para ele. O profeta não dá nem bola para ele. Fala assim, ó, vai lá e faça isso, aquilo outro. Então a gente pode tirar várias lições disso, a humildade para esse general e várias outras coisas. Esse texto é maravilhoso, mas tem uma que eu não tinha sacado. Por isso que é importante a gente buscar a palavra de Deus, e eu não tinha sacado. E o pastor Hernandes fala assim, pastor Hernandes Lopes Dias fala que não só isso, para que ele fosse curado. Então nós estamos falando de um general que estava com lepra ali, beleza? Naquela época, o que acontecia com os leprosos? O que ele tinha que fazer com ele? Tinha que ser isolado. Ele tinha então que deixar as suas funções como general, como um líder do grande exército que era aquele lá na época, e se afastar. Mas o que Naamã faz? O que Naamã usa como máscara? Ele está sempre com as suas armaduras. Então só quem sabia que Naamã era doente era somente as pessoas mais íntimas de Naamã. Porque por onde que ele andava, ele estava todo
preparado, com a armadura, capacete, então não viam as feridas de Naamã. Mas olha o que Deus faz. E Deus faz isso com a gente também, mais cedo ou mais tarde. Ele mostra aquilo que a gente quer esconder. Então, não só a humildade dele teve que ser exposta, porque sequer o profeta veio falar com ele, mas para que ele fosse curado, ele precisava tirar aquela armadura para entrar no rio. Porque senão ele ia se afogar. Eu não tinha pensado nisso, eu achei fantástico isso. Então, o que Deus faz? Deus expõe toda aquela sujeira daquele grande general, coloca ele no lugar dele, e ele precisa entrar no rio, a qual ele mesmo fala que ele tinha rios melhores onde ele vivia, e tem que expor aquelas feridas. Então primeiro Deus faz cair a máscara dele, a pessoa tem que aceitar aquilo, submeter aquilo, e ele entra no rio, mostrando as feridas, mostrando o corpo todo do jeito que estava, cheio de lepra. Imagine como era a vida desse cara, porque ele estava com feridas, e ele precisava esconder aquelas feridas. Imagina eu tirar toda essa armadura, que com certeza a pele ia junto também. Então ele sofria bastante. Só que ele ainda não era humilde. Ele queria mesmo que Deus o curasse da forma que ele achava que era correta. Então essa passagem é maravilhosa, como Deus vai fazer cair nossas máscaras mais cedo ou mais tarde, com humildade. Então Naamã foi obrigado a tirar toda a sua veste de armadura, se colocar no lugarzinho dele, e aí sim a cura veio. E não foi só uma vez, não. 7 vezes. Tem que descer, tem que continuar crendo. Descer de novo. Exatamente. Continuar crendo. Continuar crendo. Descer de novo e continuar crendo. Tá? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente insiste em querer esconder as nossas máscaras, né? Tem outra passagem bem legal também, que é sobre Davi também, muito conhecida, a queda de Davi, que todos nós sabemos, que eu vou querer que a gente leia, somente a passagem, e que depois que Davi, vocês sabem o que Davi fez, da traição que Davi causou com um dos seus valentes, Urias, né? Então nós sabemos que Davi deixou de ir à guerra, deixou de fazer as suas atividades. A Bíblia, eu estava lendo também, a Bíblia fala que ele até acordou mais tarde nesse dia. Ou seja, ele não estava fazendo as suas funções, ele foi dormir tarde, vai saber o que ele foi fazer. Então ele dormiu tarde, e a gente sabe o que Davi fez com Urias. Então Davi traiu Urias com Betseba. Não só fez essa coisa errada, mas ao saber que ela estava grávida, ele maquinou uma forma de se livrar desses problemas. Mas estamos falando que Davi era um homem ungido de Deus, e Deus não ia deixar isso barato. Deus trata muito sério os seus. Então mesmo ele chamando esse soldado para que ele fosse para casa, o soldado não foi. A Bíblia conta que ele fez uma festa para Urias, embebedou Urias, pensando que Urias fosse para casa, para se deitar com a sua esposa, para aquela gravidez parecer que fosse do Urias. E esse soldado fiel, quando eles acordam, ele estava lá no palácio, jogado nas escadas. Ué, mas ele não foi para casa? Ele falou, eu ir para minha casa, dormir no quentinho, encontrar minha esposa enquanto os meus soldados estão lutando? Eu jamais faria isso. Então Urias era um homem muito sério. Quando Davi viu que não tinha jeito, Davi ainda vai piorando a situação, escreve numa carta para o seu comandante e entrega uma cartinha na mão do próprio Urias entregar o seu comandante, falando assim, deixa o Urias aí na frente da batalha, para que ele seja morto. Então o próprio Urias leva a sua pena de morte no envelope para o seu comandante lá na guerra, Joabe. Joabe abre aquele papel, não deve ter entendido muito bem, mas como homem fiel a Davi que ele era, ele coloca Urias na frente da batalha, sem retaguarda, sem apoio, para que Urias morresse. E Urias morre. O plano dele, enfim, dá certo. Aí nós vamos ler 2 Samuel 12, de 1 a 9.
Porém, Deus derruba as nossas máscaras. O que o profeta foi fazer lá com Davi? O que ele... E a forma como o profeta fala com Davi, como desmascara Davi, é fantástico. É de uma sabedoria, é de uma coisa fantástica, como ele leva o próprio Davi a tirar a sua máscara. Pode ler em voz alta, por favor. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve morrer, deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Amém, amém. Então, irmãos, o profeta Natã, como a gente chama, foi comendo pelas beiradas, foi contando uma história ali para o Davi, uma história que ele nem imaginava que estava se tratando dele, e o profeta, com muita sabedoria divina, foi falando, e Davi se tomou daquela sensação de este pecado aí a gente precisa tratar. Como pode o cara pegar uma cabritinha do outro, sendo que tinha um monte, né? E comer aquela cabritinha sendo que tinha um monte, esse cara tem que morrer. Mal sabia que ele estava falando dele. Então a gente pode tirar vários ensinamentos dessa passagem aí. Uma delas é que Deus não tolera o pecado e ele vai tratar o pecado. No final ele deixa claro o que ia acontecer com Davi e com sua família. Por isso que ele fez. Perdoou, mas ele vai tratar o pecado. Está claro. Mas também fica muito claro como a gente gosta de apontar o pecado dos outros, como se o pecado dos outros fosse maior do que os nossos. Então, o que dá a entender é assim: Davi estava lá, ciente do que tinha feito, comendo, bebendo, para ele aquele pecadinho. Então, os nossos pecados são pecadinhos. É isso que eu quero tratar para vocês. Nossos pecados são pecadinhos. E o pecado dos outros, o pecado dos outros é enorme. Então a gente tem que entender que todos nós somos pecadores. A Bíblia fala isso, a Bíblia não mente. Todos nós somos pecadores. Mas nós enxergamos o pecado do outro muito grande. E o nosso, às vezes, a gente até trata como um animalzinho, né, de estimação. Isso é para mim, é para você, é para nós. Nós apontamos o pecado dos outros. Jesus Cristo fala que a gente tem uma trave nos olhos. A gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas a gente não vê uma trave nos nossos olhos. E a gente que é do país do futebol, a gente imagina uma trave de futebol mesmo. Né? Podemos imaginar dessa forma mesmo. A gente não enxerga o nosso pecadão, mas nós enxergamos o pecadinho do irmão. Então aqui a gente também entende
dessa forma também, que Davi cobrava e julgava o pecado dos outros, sendo rei, como era rei, ele botava a lei para funcionar, mas para ele a lei era tratada diferente. Então, isso é ensinamento. Pode falar, pastor. Tem uma forma de ilustrar essa acusação, essa forma de a gente acusar o próximo. Quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 4. Apontando para nós, né? Não, tem 3 apontando para nós e tem 1 apontando para Deus. Isso é o pior. Pior ainda, né? É verdade. Então a gente tem que ter cuidado com essas máscaras que a gente vive no dia a dia. A gente sabe que essas máscaras não servem para Deus. Tem outra historinha também que é bem legal. Um homem estava com muita depressão, né? Estava se sentindo muito para baixo. Ele estava muito desanimado mesmo, querendo até tirar a vida. Aí ele foi num consultório, né? Foi no consultório tratar com o médico, foi lá falar com o psiquiatra, com todas essas pessoas que podem ajudar. Puxa, eu estou muito desanimado, quero até tirar minha vida, coisa e tal. E aí o médico dá uma orientação para ele. Falou bem assim, ó, tem um circo na cidade. Tem um circo na cidade aí que tá bombando, tá muito legal. Eu mesmo fui lá. Tá muito animado, então você precisa animar, cara, você tá muito para baixo, você precisa ver coisas divertidas, legais. Vai lá, o palhaço então é um chuchu, você vai chorar de rir o evento inteirinho, o palhaço é um cara. Aí esse cara tava na cadeira, no consultório, e falou, doutor, o problema é que o palhaço sou eu. Tá me entendendo? Então muitas vezes a gente tá sorrindo, né, se divertindo, e na hora que encosta a cabeça no travesseiro, a gente não consegue dormir, o pecado bate na nossa porta, a gente tem vários problemas. Eu tenho na empresa uma pessoa que tem muitos problemas lá, muitos problemas, psicológicos mesmo. Só que quando a gente vai para a rede social dessa pessoa, essa pessoa não tem problema. Eu não vejo a rede social dela, eu vejo outras pessoas que me dão apoio como liderança, falando, mas não é possível que ela tenha todos esses problemas psicológicos, não é possível, porque a gente só vê em festa, só vê sorrindo, se divertindo, como aqui dentro essa pessoa é tão amargurada, tão triste. É uma máscara. A gente usa muito a rede social hoje para mostrar coisas que nós não somos. Tome cuidado, quando você vê uma pessoa muito alegre na rede social, a todo momento postando uma coisa feliz, muita atenção. Porque quem é feliz mesmo de verdade não precisa estar contando para os outros não. A todo momento não. Lógico, um evento, uma festa, né? Ontem eu até mandei para o pastor Oswaldo, a gente foi pegar jaca, foi um dia muito legal com o Brian, aqui com a irmãzinha dele. Foi pegar jaca, um dia muito feliz, coisa e tal. Até mandei para o pastor Oswaldo, para minha família, que a gente estava atrás de jaca, a gente quer pegar uma jaca. Tem momentos felizes que é legal você compartilhar, mas todo momento estranho, você quer mostrar uma coisa que faz nexo, não tem nexo, todo momento você está postando alguma coisa. Então é outra máscara que a gente precisa derrubar, às vezes a gente é só um palhaço, e lá dentro a gente está realmente remoendo. E o que faz a gente remoer? Estamos com dívida no cartório, estamos devendo alguma coisa aí. Porque a gente sabe que Deus está vendo e a gente fica ali remoendo, né? A gente gosta de falar, por exemplo, né, que os outros têm preconceitos, mas nós só temos convicções fortes, né? A gente gosta de falar também que os outros são gananciosos e que a gente só luta pela vida. Que os outros são estouradinhos aí, são nervosinhos, né? E nós temos a ira santa. Então, tem alguns dizeres aí que a gente faz, a gente tem que ter cuidado, gente, que a gente faz isso. A gente precisa ter cuidado com as intensidades e o principal, reconhecer que nós somos falhos. Lembra dos fariseus, o que eles falavam, os fariseus, os estudiosos da época de Jesus? O que eles falavam, né? Acho que foi até que mesmo que o pastor falou, não sei se foi o pastor Oswaldo, ele chegava ao ponto de falar, graças Senhor, graças a Deus Senhor, que eu não nasci mulher. Essa aí eu nem lembrava que eles, né, naquela época, nascer mulher era uma coisa assim, tá vendo? Então nascer mulher, graças a Deus é jejum, eu dou o dízimo,
eu leio a palavra, eu faço aquilo, falo aqui, faço aquilo outro, mas por dentro eles estavam podres. Então eles eram pessoas que andaram na rua, eles eram exemplos, mas que internamente eles eram como Jesus chama, colocou na Bíblia, que eles eram sepulcros Caiados. Sepulcros caiados. O que significa sepulcro caiado? É lá o túmulo, todo pintadinho, bonitinho, flores, tinta zeradinha, brilhando, mas quem está lá dentro? Um corpo podre, fedido, fede. Então, o sepulcro caiado é isso, um sepulcro bonito e lá dentro só morte. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. É como um homem também, e a gente é pego nisso, a gente tem que ter humildade. O maior perigo nosso é a gente achar que a gente não é falha. Porque uma pessoa que acha que não tem falhas, que ela não precisa de cura, ela não vai buscar a cura. Para que você vai na farmácia se você não está doente? Então, se você acha que você é o cara, é um fariseu, é o cara que jejua, é o cara que anda bonitinho, é o cara que conta até os passos ao sábado, né, que segue totalmente a lei, o que aconteceu com os fariseus? Eles achavam que eles eram tão certos que eles não buscavam Jesus, eles não reconheceram Jesus. Então, o nosso grande problema é a gente achar que a gente não está doente. E todos nós somos pecadores, a Bíblia não mente. Então, nós temos que continuar buscando Jesus. É igual um homem também que passou numa via 100 por hora. Lá em casa, pastor, a gente tem que ter muito cuidado com o Ian. O Ian, né, fica no banco de trás e ele fica olhando o velocímetro do carro. Quando a gente passa do limite, ele, aí é 80, você tá aí já 90, pega no nosso pé. É impressionante. Mas tem a história desse, até hoje ele não esquece que a mãe dele passou no farol vermelho. Né? Ele era, quantos anos? Tinha 4 anos? 3 anos? Ele esquece, a mamãe passou no farol vermelho lá no Paraná, acho que foi até. Enfim. Mas tem a história desse homem também que passou numa via a 100 por hora. Era 80 a via, ele passou a 100 por hora. Só que tinha um guarda, um policial parado na frente do policial. Ops! Para aí, encosta. E o policial chegou e perguntou para esse homem que estava a velocidade acima da via: o senhor não viu não a placa? Que aqui é 80 por hora, o senhor está andando a 100 por hora, você não viu a placa? Aí ele falou para o policial: a placa eu vi, eu não vi foi o senhor. Tá? Então, ele, ciente do que estava fazendo, viu a placa, estava andando acima, mas para o policial, pelo menos ele foi honesto: olha, a placa eu vi, estava andando errado, não vi o senhor que ia me parar para me multar. E ele levou a multa dele e foi para casa ciente do que estava fazendo, né? Então, são coisas que a gente leva no nosso dia a dia que a gente precisa entender. E também tem aquelas pessoas também que tem a máscara da humildade. A pessoa super humilde. A gente tem que ter cuidado com o orgulho da humildade. Tem pessoas que é tão humilde, né, que fala assim: mas eu não sei fazer isso, eu não sei cantar, eu não sei ficar na mesa de som, eu não sei trazer um pensamento, eu não sei fazer aquilo outro, eu não sei fazer aquilo. Ela é tão humilde, mas é que eu não sei fazer isso, eu não sei. Ela é tão humilde que ela acaba não fazendo nada. De tão humilde que ela é. Isso também não é legal, não é legal. Nós também temos a máscara da justiça própria, né? Os famosos fariseus, né? Que eles, e esse é aquilo que eu queria focar também em vocês, né? Que a gente acredita que o pecado dos outros é maior do que o nosso. Nós temos também aqueles irmãos, aquelas máscaras da hipersensibilidade. Eu gosto muito dessa coisa também. Hoje no nosso devocional a gente estava até brincando sobre isso, né? Do que é uma pessoa que fica chateada com qualquer coisa que os outros falam, gente. É impressionante, é impressionante. Eu vou trazer até uma coisa que aconteceu na empresa agora na sexta-feira. Eu tenho uma líder que me auxilia. Então, ao adentrar a fábrica, e é muito fácil, gente. Isso é para a nossa vida. É muito fácil a gente ver os erros, principalmente
quando a gente está de fora, quando a gente está de fora e quando a coisa já está acontecendo. É muito fácil você apontar. E eu tenho muito tempo nessa vida de indústria, eu sei, e eu deixo claro para os meus líderes, fiquem tranquilos, porque quando eu entrar aqui, eu apontar uma coisa que eu acho que pode ser melhorada, é muito fácil para mim. Eu falo isso para eles, é muito fácil para mim. Porque vocês já montaram a linha, então lá na empresa nós temos linha às vezes com 14 pessoas numa linha de produção, onde vai ser montado os produtos. Então quando eu chego lá, a linha já está pronta. E são várias linhas trabalhando. Então quando eu adentro a fábrica, é muito fácil eu parar e faria diferente. Faria melhor. Não está legal. Só que na montagem da linha eu não estava lá, e eu não fico mesmo na montagem da linha para que eles possam fazer da forma que eles acham melhor. Então eu deixei claro isso para minha líder, não se preocupa quando eu pedir para fazer, vamos tentar fazer diferente, coisa e tal, porque eu já estive na função dela, que é estar lá tentando fazer o melhor e vindo pessoas e só mais para lá, mais para cá. Então ela já entende isso, hoje ela entende, foi duro para ela entender, quando eu estava dando sugestões, ela veja bem, se a gente fizesse assim, mas você, se a gente fizesse assim. Mas na sexta ela increpou. Mas pode, né? Calma. Ela falou, não, eu não vou nem mais falar nada. Você tá certo. Eu falei, calma. Sendo que eu te falei, não seja hipersensível, vamos aqui até o final. Tenta me convencer. E nós ficamos conversando. E aí, afinal, ela acabou me convencendo. E eu, ok, entendo você, vamos mudar. Então, hipersensibilidade. Nós temos irmãos que qualquer coisa está sensível. Você não conhece gente que fica trocando de igreja a todo momento? Porque o pastor não agradou? Porque foi uma palavra que foi tudo pro coração dela? Porque foi chamado para vir ajudar e não veio? Ou porque simplesmente um irmão não cumprimentou? Tem gente que tem essa sensibilidade porque o pastor falou com um e não falou com o outro. Sentou na mesa do café da comunhão com um e não sentou com o outro. Os pastores têm que ter um cuidado enorme, porque nós temos irmãos que são hipersensíveis a isso. É pura verdade. As pessoas, às vezes o pastor sentou na mesa porque aquele irmão naquele momento precisava de uma palavra, ou porque estava falando talvez de uma coisa que ia acontecer à noite, mas o outro do lado, tá vendo? Não me dá atenção. Vou mudar de igreja. Vocês lembram o que aconteceu com Saul? Saul foi isso. Saul não suportou Davi ser aclamado. A queda de Saul teve estupim numa música. Saul ficou muito irado porque o povo de Israel tratou Davi diferente. Vocês lembram da música? Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. O rei era Saul naquela época, Davi já estava ungido, porém Saul ficou hiper sensibilizado com aquela situação. O meu povo falando que eu só matei esse pouco de gente, esse carinha aí sendo, maior do que eu sendo rei. Não teve humildade, ficou hipersensível. E por isso se afastou de Deus. E até os demônios entraram dentro dele. A gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento que às vezes a gente tem. Isso é do ser humano. É da nossa origem caída. Que a gente não suporta muitas vezes uma outra pessoa, um outro irmão sendo tratado melhor do que nós. É comprovado, a ciência comprova que é muito mais fácil, a gente tem mais facilidade de chorar com o choro do irmão do que sorrir com a alegria dele. Então a gente prefere muito mais ficar, irmãozinho, vem cá, do que quando o irmão é promovido, quando ele está bem, a gente ir lá e comemorar com ele. Isso é nosso. A gente só tem que ter o cuidado desse sentimento não dominar a gente, tá? Então a gente tem essa facilidade de ter esses problemas. A gente também tem aqueles irmãos da máscara ou das atitudes de super ativismo. Nós temos aqueles que são tão humildes que não podem fazer nada porque não sabem de nada, e é mentira. A Bíblia fala
que todos tiveram o seu dom, Deus deu o dom para todos, a gente só precisa colocar. Mas temos aqueles irmãos também que só se sentem reconhecidos. Eu falei, irmão, pessoas, a gente também está falando que essas coisas acontecem no mundo também. São pessoas que só vê o seu trabalho, que só acham que são reconhecidos quando o seu trabalho, quando ele está trabalhando. Ele só consegue se enxergar no mundo de Deus, nas coisas boas, aqui estamos trazendo para a igreja, se ele estiver fazendo alguma coisa. Então ele tem que estar trabalhando, ele tem que estar fazendo alguma coisa para se sentir valorizado nas coisas, tá? Vamos ler Lucas 10, 38 a 42? Vamos ler lá? A gente vai saber o que eu estou falando. Lucas 10, 38 a 42. Uma pessoa que só se sente útil quando está trabalhando a todo momento. Tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo alguma coisa. Senão, ela não para para receber aquilo que é realmente de Deus. Por favor, alto e claro. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e ninguém vai tomar dela. Amém, amém. Então aí está uma pessoa, um modo de viver, uma espécie de máscara de uma pessoa que ela só vai se sentir útil no trabalho para o Senhor ou aí numa empresa, em algum lugar, se ela estiver fazendo, e às vezes ela deixa passar aquilo que é mais importante. Prioridade, né? Exatamente. Não tem prioridade. Exatamente. Então ela pega e quer trabalhar com Deus dentro da casa dela, com o próprio Senhor lá, dando todos os ensinamentos. Ela se sentia... O que ela tinha para ela? Para ela, o mais importante era estar servindo o Senhor. E Jesus fala que ele veio aqui para servir. Então, em vez dela receber a palavra, ela queria preparar coisas. Jesus entende. E Jesus entende a intenção dela. Marta, sua irmã escolheu a melhor parte nesse momento. Então nós temos que usar a sabedoria nesses momentos de escolher a melhor parte. Então, quarta-feira agora a gente não pôde vir na igreja para o culto. A Ingrid não estava bem, a gente acabou assistindo de casa. Assistir o culto de casa é muito difícil. Talvez as pessoas consigam fazer, mas nós em casa, a gente tem muita dificuldade em ficar atenado estando em casa. É uma cachorra que vai para lá, é um celular sei lá, aí a pessoa inventa de querer comer durante aquela palavra. Então eu estava só observando, falei, nossa, como é difícil a gente se concentrar aqui, como é difícil. Só pelo fato de ter uma janela ali, de a TV tá aqui, do celular tá lá, e por mais que a gente tenha deixado no silencioso, é muito difícil. Então a gente às vezes, vai para um lado, às vezes sem perceber, então é muito difícil, por isso que a gente gosta de estar presencial. Eu acho que o culto online em casa tem que ser usado nessas situações. Poxa, a gente não estava bem, a gente não sabia se era uma coisa que podia contagiar os outros, né? Só eu, a Ingrid e o Ian, então a gente tem que cuidar um do outro quando está em casa. Mas se a pessoa usar esse artifício de estar à distância por comodismo, ela vai estar perdendo muita coisa. Se ela pretende estar em casa para estar fazendo as outras atividades, igual Marta, fazendo outras coisas e tentar estar ligado com Deus, não é a mesma coisa. Se ela prefere estar fazendo a comida e ouvindo, não é a mesma coisa. E não sou eu que estou falando. Está escrito. Meu pai usava um ditado: é difícil assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Exatamente. Então, irmãos, para finalizar, o que eu queria deixar para a gente é isso.
Primeiro, a gente não pode esquecer, toda vez que a gente julgar alguém, que a gente falar alguma coisa, eu tenho que ter muito cuidado com isso, mas é difícil e a gente vai, em um momento ou outro, a gente vai escorregar. É importante que a gente reconheça que nós também somos pecadores, que nós somos falhos, que da mesma forma que a gente aponta o pecado do outro irmão, porque a gente vê o cisco no olho dele, o nosso está com uma trave. Da mesma forma que nós estamos falando daquele irmão, muito provavelmente talvez ele esteja falando dos nossos pecados. E que nós temos que falar que não há um justo. A Bíblia fala que não há um justo sobre a terra. Então nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos que sempre procurar Jesus. Ele é a nossa referência, é Ele que nos ensina da humildade. Vocês lembram muito bem daquela mulher que as pessoas jogaram aos pés de Jesus para apedrejá-la? Aquelas pessoas que foram lá para apedrejar aquela pessoa, elas estavam cheias de pecados, como Davi, como outros que a gente mostra na Bíblia, cheias, mas lotada de pecados. Porém, os olhos dela focavam naquele pecado da moça que estava aos pés de Jesus e eles estavam prontos para matá-la. Pronto para matá-la. Não pense que a gente não faria a mesma coisa que aquelas pessoas. Hoje, quantas pedras a gente está jogando por aí? Quantas pedras a gente joga, às vezes até pro alto. Nem sabem quem vai cair. Vai acertar outra pessoa. São palavras, vamos usar as pedras aqui como palavra. Então aquelas pessoas estavam prontas para acabar com a vida daquela pessoa, porque para elas o pecado daquela mulher era uma trave, mas eles não enxergavam que realmente a trave estava no olho deles. E quando Jesus, com a sua sabedoria santa, fala, quem não tem nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. Automaticamente as pessoas, Então quando a gente estiver querendo falar de um irmão, querendo julgar um irmão, uma pessoa, alguém do mundo aí também, estou falando de irmão, mas está falando de pessoas também que estão aí, que quando a gente quiser julgar, a gente lembre que essa pedra que está na nossa mão também pode ser usada contra a gente, porque nós não somos dignos de julgarmos ninguém. Amém? Amém. Então, dessa forma que eu queria trazer essa palavra para nós. Essa palavra, irmãos, é para mim, é para vocês, é para você que está em casa, que vai poder assistir. Isso é para nós, para a nossa vida toda. Sendo cristão ou não, a gente que nós estamos nesse mundo, né? O mundo não tem que estar em nós, mas nós estamos nesse mundo. A gente sabe que isso serve até mesmo para as pessoas que são até ateias, que não acreditam em Deus, né? Que é julgar as pessoas. Então a gente não deve julgar. Nós temos nossas máscaras, nós não podemos tratar as nossas máscaras, nossos pecados como os animais de estimações. Nós temos que tentar tratar, eu, você, todos nós precisamos tratar e ir em busca de Jesus, porque Ele sim é o modelo perfeito. Amém. E nós temos que todos os dias buscar esse modelo perfeito até os nossos últimos dias aqui na Terra. Amém. Amém? Amém. Pode desligar então.